Oi, pessoal. Nosso objetivo aqui é aprender duas dobras que são essenciais para a gente fazer livros que vêm do origami. Aqui eu peguei papéis de origami, mas como a nossa proposta do curso, não é? É trabalhar com o material que vocês têm em casa. Nesse caso é porque, como o vídeo, a iluminação às vezes não fica boa, se a gente for trabalhar com papel branco, vocês não vão ter a visibilidade das dobras. Tá ok? Mas vocês usem o papel que vocês tiverem em casa. Aqui no caso, nós vamos aprender as duas dobras e nós vamos fazer essas caixinhas, olha. Desculpa. Não é? Elas são bem tranquilas. Essa eu fiz uma menor por dentro, mas não tinha a menor necessidade, né? Poderia ser somente isso. Não é? Vocês podem ver, tem um acabamento interessante, né? Por isso que é preciso prestar atenção nas dobras. Mas a gente encaixar as duas é bastante complicado. Por exemplo, essa daqui, olha, ficou com uma falha, né? Então, assim, as primeiras, né, que eu fiz ficaram bem ruins. Na verdade, eu comecei a fazer isso para dar de presente há um tempo atrás. Aí as primeiras que eu fiz eu guardei justamente para mostrar esse problema, não é? Porque embora o papel seja do mesmo tamanho, seja até mesmo do mesmo bloco, às vezes a gente vê diferença dos tamanhos, quando a gente dobra nem sempre está tranquilo. Então, ainda mais vocês que vão cortar manualmente, não é? Então depois eu vou explicar para vocês uma outra questão aqui, na hora de fazer as duas para encaixar. Porque vejam, né, essas duas elas não se encaixaram, porque elas estão justamente do mesmo tamanho. Então uma precisa ser menor que a outra, não é? Encaixa se a gente forçar, não é? Mas olha, vai dar esse problema, não é? E tudo mais. Então é preciso ter atenção em relação a esses detalhes. Então vamos lá. Bom, vamos ver esses primeiros dois movimentos, não é? É muito comum em vários livros com dobradura, e a maioria deles, né, vem mesmo do origami, trabalhar com essas duas noções, que é de vale e de montanha. Então, quando a gente dobra em vale, isso quer dizer que a gente vai fazer algo em V, não é? Pensa, não é? Um vale tem um declive em relação, não é, a uma montanha, por exemplo, não é? Vocês têm duas montanhas que formam aqui, não é, um vale. Então vamos aqui tentar. Então é muito importante que a gente encaixe as duas pontas, não é? E sempre a dobra, ela sempre faz do meio para as bordas, né? A gente já viu um pouco disso. Então é sempre nesse processo, porque se você começa daqui para cá, não é? Daqui para cá ou daqui para cá, o que acontece é que seu papel vai deslocar, você deixa de prender aqui em cima, por isso que é problemático, tá? Então agora a gente vai fazer o vale de novo. Essa é a nossa primeira estrutura da nossa caixa, tá ok? Bom, então, não é? São dois vales. Aqui. No próximo trabalho que a gente vai fazer, do livro Dobradura, nós vamos precisar, além dessa etapa dos dois vales, nós vamos trabalhar a montanha. Então, aqui no caso, não é? A gente faz novamente, olha, não é? Ponta com ponta, do meio para as bordas, não é? Então, dois vales, como nós fizemos anteriormente. Ops. E nós vamos fazer uma montanha. Aqui no caso, uma montanha na diagonal, que é o que a gente vai trabalhar depois. Olha, então, ao contrário daquela que a gente trabalhou, é interessante, não é? A gente unir ponta com ponta para que esse vinco aqui, ele fique certo, né? Olha, nesse papel eu tive a sorte de não é de ser um papel bem cortado, mas às vezes o que a gente percebe é que fica aqui uma borda, né? Às vezes se o papel está mal cortado. Aí nesse caso você usa um estilete, a régua e faz a apara, não é? Então basicamente esse vai ser a dobra que a gente vai trabalhar. Ela é montanha porque, olha, não é? Ela é montanha porque ela fica assim, não é?
E o outro é vale porque ele fica em V. Não é nesse sentido, então não tem muito segredo, tá certo? Aqui no caso, não é quando a gente for trabalhar lá na frente, essencialmente a dobra é essa, olha. Então a gente encaixa aqui as duas pontas, olha, não é? Vem com essa terceira e segura, não é? E vai sempre do meio para as bordas, ok? Então o nosso livro dobradura ele vai ter essa estrutura aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Então voltemos aqui à nossa caixa, não é? Então depois que você fizer 2 vales, não é? Em vale, nós vamos proceder aqui à nossa caixa. O interessante do origami é que, embora a gente tenha que usar aqui geometricamente, não é? Essa medida da folha aqui para cortar, usar régua lápis, não é? É que em geral a gente não precisa muito de usar matemática. Ele, embora seja uma coisa totalmente matemática, tudo no origami funciona em termos de triângulo. E nos livros vocês vão ver também. Então, não é? A gente, ao fazer essas duas dobras, a gente vai ter o centro da folha, não é? Então, nós temos que dobrar aqui, não é? 4 vezes, olha. Então, tente, não é, encaixar os pontos. Às vezes, a gente vai ver que sobra algum espaço aqui, mas isso não tem como muito resolver. E sempre essa história, não é? Do meio para as bordas. Então, aqui novamente. Olha, aqui, tá vendo? Deu uma pequena diferença. São milímetros, mas acontece, né? Então, a gente vai ter esse tipo de dobradura, olha. Ok? Bom, agora em seguida, né, dando procedimento, agora a gente dobra mais uma vez esse, fazendo um retângulo e encaixando aqui nesse ponto, não é? Faz isso. Faz do outro lado. Tenta encaixar, alinhar as duas partes. Né? A gente fez desse lado. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. É sempre alinhando. A questão toda é sempre ter um alinhamento, para que elas possam, não é, depois geometricamente se encaixar. Então, aqui, olha, a gente já tem mais ou menos o que vai ser a nossa caixa. Isso, isso. Pronto, né? Agora, a gente puxa essa parte e puxa essa parte, né? Como eu disse a vocês, são sempre triângulos. A gente vai ter aqui, olha, uma marcação e outra marcação aqui. Então, para a gente fazer a primeira parte, a gente já dobra essa marcação que tem, olha. Né? A gente vai ter, olha, esse movimento. Mas a gente já tem, olha, o vinco, não é? Então, essas dobraduras que a gente faz, elas já criam o vinco. Aqui da mesma forma, olha, não é? Se você tiver feito torto, não é? Você pode alinhar aqui depois, não é? Refazer a dobra, isso não é problemático, não é? Só que aqui eu fiz pro lado errado, olha, né? Não é pra cá, é pra cá. Então, você encaixa, não é? Olha, as duas coisas se encaixam. Pronto. Temos aqui a nossa caixa. Não é? Vejam, é bem simples. Aí você pode, não é, fazer mais pressões para que ela fique assim. Se você quiser, você pode colocar um pingo de cola,
nas 4 bordas para que ela fique fixa, não é? E o que eu acho interessante nesse tipo de coisa é que você pode, por exemplo, usar, não é, um livro sanfonado aqui dentro que você pode colar e ter uma tampa. Você pode usar, por exemplo, né, pequenos haikais, fazer um livro caixa de haikai, colocar os haikais aqui. Eu acho que fica interessante como caixa. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para fazermos a tampa, não é? Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, não é? Para quem... A questão aqui é interessante ver também. Quando a gente dobra em vale, o que está por dentro, não é? É o que vai de fato ficar por dentro. Tem outras dobraduras que ficam ao contrário, né? O que está por dentro, na verdade, depois vem para fora. Então é bom a gente ter esse cálculo. Encaixa. Quem quiser, por exemplo, né, como a proposta não é usar materiais, mas, por exemplo, quem tiver uma dobradeira em casa, não é, pode usar, é tranquilo. A questão de usar a dobradeira é interessante porque o dedo da gente pode ter algum tipo de suor ou creme, alguma coisa que acaba manchando o papel, sobretudo se o papel é branco, não é? Então, como eu disse a vocês, não é, dá esses pequenas imprecisões, mas que dá pra gente acertar aqui. Olha, o que eu faço aqui nesse caso, né? Agora seria o momento de a gente dobrar assim. Então, eu tento encaixar para que a gente saiba aonde estão, não é, as dobras, de fato, para a caixa fazer o encaixe. Olha, não é? Então, a gente alinha essas linhas aqui, não é? Vem com o lápis e marca, não é? Mais ou menos onde que essas dobras estão. Bem de leve, não tem problema, porque essa dobra ela fica. Então, olha, eu vim aqui. Aí vejam que nesse caso ela já deslocou um pouco, não é, do centro, que é a folga que a gente vai precisar, né? Agora o teste. Olha. Ficou um pouquinho na falha, mas depende também da direção que você coloca, aí ela fica mais certa, ok? Mas a gente tem que pensar que os japoneses, eles valorizam a imperfeição. Mas por isso que é bom colocar um pouco de cola, tá vendo? Eles desdobram aqui, etc, não é? Bom, nosso próximo passo agora é fazer o livro dobradura. Eu gostaria de mostrar primeiro aqui para vocês alguns exemplos que podem ser interessantes para nós. Eu trabalhei bastante essa forma porque eu estava trabalhando, né, fazendo um livro de artista, como alguns de vocês, já mencionei alguns de vocês aí. Então, eu usei bastante esse processo, não é? Esse livro Dobradura, eu vou começar por esse, ele tem, assim, ele é bastante interessante porque é uma folha 20 por 20, que é a dobrada daquela segunda forma que eu expliquei para vocês, não é? São dois vales e uma montanha. Então, ele permite
não é? Quase um folhear. Nesse caso aqui eu fiz, não é? Eu estava fazendo um curso, foi um exercício, né? Então não é nenhum exemplo assim. Mas eu tinha feito o desenho, imprimi no papel, aquarela, o papel era grosso e aquarelei, né? Mas não é a ideia aqui do nosso curso, né? Mas, por exemplo, você pode fazer isso, imprimir na impressora, não é? Num papel mais fino, porque esse papel aqui não foi o adequado, não é? E passar caneta, marcador, por exemplo, não precisa ser aquarela, não é? E aqui a impressão tinha dado errado, porque eu tinha colocado alguns passarinhos. Como eu não ajustei a espessura do papel dentro da impressora, então a gente teve esse tipo de problema, né? Eu tive, na verdade, não é? Então, assim, o papel custou a passar, esse tipo de coisa, não é? Aqui a gente está trabalhando, eu trabalhei com esse papel craft que eu usei em stencil com tinta acrílica, né? Mas a gente não vai trabalhar exatamente dessa maneira. O nosso objetivo, não é, vai ser então trabalhar a partir de materiais, como a gente disse, que a gente pode ter disponível em casa. Então a primeira coisa, não é, a capa que a gente vai trabalhar, não é, vai ser de papelão. Então nesse caso aqui a gente tem um em branco, não é? Tá vendo? Eu usei o papel comum, né? Papel 75 gramas, papel branco de impressão, Chamex normal, né? Etc. Em várias possibilidades aqui que eu vou explicar para vocês de uma forma mais detalhada, tá ok? Eu só gostaria de mostrar para vocês, isso aqui foi um boneco da publicação que eu fiz, que eu acho interessante para vocês verem, né? Olha, como é possível, não é? Então, a gente tem, porque aqui tem muito texto, então, não é? A gente tem essa possibilidade, né? Olha, eu colei algumas coisas erradas aqui, né? Mas depois na outra eu melhorei essa colagem. Aqui, por exemplo, tá ao contrário, né? Mas eu acho que é possível ver, assim, que tem uma grande margem, né, para trabalhar o texto. Então, eu acho que é um formato que é bem interessante. Então, formato 10 por 10, esse aqui. Tem esse outro que eu tinha apresentado, essa capa é 10,5 por 10,5, né, e o papel também é 20 por 20. O interessante da gente trabalhar com o formato 10 por 10, porque o papel vai dar 10 por 10 também, né, o formato da capa, é porque a gente vai ter não é quase aqui um refile, né? A gente tem uma borda aqui mais definida. E o problema, não é desse, quando a gente vai aumentando muito as folhas, olha, não é? Se tem uma página maior, isso aqui abre normalmente. Mas quando a gente tem uma borda maior, olha, elas brigam, né? Então é por isso que é importante a gente fazer dessa forma. E esse livro, nós podemos organizá-lo, não é, de duas formas. Nessa maneira que eu acabei de mostrar para vocês, não é, que é uma sequência, aqui eu fiz somente para vocês verem, era uma sobra, não é, desse outro livro, então eu aproveitei a sobra, né, somente para mostrar. Não, olha, é um papel um pouco mais grosso, um papel, se não me engano, 120. Mas é que eu imprimi da gravura direto, né? Não é o nosso objetivo, mas eu só queria mostrar para vocês, não é? Que é possível. Mas não é o ideal para trabalhar com esse papel. Mas então, né, isso aqui é um papelão, é uma caixa uma caixa de encomendas, né? Que por sorte tinha essa parte branca, né? E a gente pode ver aqui, não é? Que abre normalmente. E esse livro, ele é interessante porque ele tem uma visibilidade, ele é muito arquitetônico, não é? Ele tem um tchan. Aqui no caso eu estou brincando com as duas cores, eu inverti. Mas existem inúmeras formas, não é, de pensar esse tipo de coisa. Ele também é chamado de livro do dragão, porque a gente pode ter, eu não sei se é possível ver tudo, não é? A gente pode ter uma extensão bem grande, né? Como um dragão, e ele tem essa geometria,
E tem algumas que a gente pode colar, né, invertidas, que vão dar esse efeito. Eu acho que o branco não vai dar muito bem para vocês verem. Mas aqui eu tenho uma outra cor que eu acho que fica bem claro isso, né? Então, de novo, né, o papelão branco, né, lá que eu usei da caixa. Olha, então eu usei o verde e o azul. Aqui eu acho que dá para vocês visualizarem bem, não é? Como que é possível, não é, fazer essa junção. E é interessante que quando a gente vira do outro lado, não é, a gente vai ter então essa preponderância do azul, não é, e do verde. E é interessante porque dá para jogar, não é, com várias formas geométricas, não é, que ele permite aqui no caso, não é, mais o verde, mas com detalhe em azul. Aqui, não é, é totalmente verde, por exemplo. É um livro muito rico, visualmente falando, né? Aqui também é um outro exemplo, né, desse mesmo esquema, né? Que a gente pode ver, né, essas duas combinações. É interessante aqui, eu coloquei como se fosse uma folha de guarda, né, de uma outra cor para poder criar esses efeitos. Né? Olha, veja, dá para descer, né? Ele, assim, é um livro muito escultural, né? Essa forma de lidar com ele, não é? É muito bacana nesse sentido. Aqui também foi um protótipo de um livro infantil que eu fiz. E aí o problema, não é? Isso aqui eu teria que consertar. É o problema aqui. Primeiro, isso que eu disse para vocês, olha, a abertura foi um protótipo, né? A abertura não tá boa porque eu usei 10,5, tinha que ser 10. Então a abertura precisava se encaixar aqui. E olha o que eu fiz, não é? A capa é aqui, mas o final, né? Tudo bem, ok, a gente pode brincar, não é que seria, ok, o título aqui, mas quando você abre assim, o sentido de leitura, ele não tá bacana, né? Teria que talvez inverter, não é, as capas. E no caso, não desculpa, tá ao contrário. E no caso, né, por exemplo, aí você pode trabalhar com título. No caso, né, é uma história de uma baleia. E aqui eu brinquei com os sentidos dos textos mesmos. Olha, aí assim, não é para que a criança ela vá lendo e ela vá girando o livro, né? A ideia é de girar mesmo, né? E aqui. E termina. Então, é um livro que permite o movimento do texto. Então, eu acho que é algo bastante interessante, é bastante rico, não é, para a gente trabalhar. É possível também, esse outro que eu tinha feito, trabalhar com foto, aquelas lá que eu tinha imprimido de forma errada, não é? Que estava no verso, aqui eu fiz no papel amarelo, preto e branco, não é? Dá para trabalhar, imprimir na impressora caseira mesmo, não é? Embora algumas imagens não estejam boas aqui, uma questão de tratamento, mas eu queria só trabalhar as possibilidades, né? Aqui ficaram as imagens espelhadas, não é? Então são inúmeras as possibilidades que esse livro traz, não é? Eu acho que é uma forma bastante rica de se trabalhar, não é? Esse a gente já viu. Aqui também eu fiquei brincando com a ideia, eram os protótipos que eu estava fazendo para esse livro, outro, não é? Eu brinquei com a antropofagia, e vocês podem ver, né? Aqui tem problema da cola, não é? Eu tinha feito esses desenhos a partir do Hans Staden, e esse aqui também, a partir, vocês já devem ter visto, né? Essa mandrágora, mas eu redesenhei. Eu peguei a cabeça da mandrágora masculina e colei no corpo feminino e refiz alguns detalhes. Mas era uma brincadeira mesmo, né, de exercício. Isso que é bastante, que eu assim gostaria de frisar com vocês, que é muito importante a gente sempre fazer exercícios para testar a forma, testar qual que é a disposição no espaço, testar papéis, testar várias coisas, né? Por exemplo, aqui, olha, a minha impressora eu não calculei bem a espessura do papel
e a imagem da página anterior, ela ficou como um fantasma aqui, não sei se é possível para vocês verem, não é? Mas é uma forma muito bonita, sobretudo quando a gente consegue, não é, como nesse caso, lidar com essas várias maneiras, não é, com a cor. Esse aqui é um papel bem comum mesmo, um papel fluorescente da Faber-Castell, que eu comprei na leitura há um tempo atrás, né? Em 2019, né, antes da pandemia. Então, é um papel comum, tranquilo, né? Mas você pode jogar com as cores, fazer o trabalho que quiser. Não é? Nesse outro, por exemplo, aí já é gravura, né? Mas eu brinquei com uma coisa geométrica. Isso é um papel filtro, desse filtro de coador, não é? Então aqui, se você vai trabalhar com papel mais fino, você tem que lidar com a transparência. Se tem, não é, a impressão de um lado e de outro, você tem que prever que isso vai passar, não é, que vai dialogar, de construir, né, esse tipo de coisa no seu processo, no seu trabalho. Claro, você pode fazer um livro com uma folha mais fina, não é? Eu só não recomendo fazer com papéis que sejam encerados, como por exemplo papel vegetal, porque como ele tem uma cera, a aderência da cola não vai ser muito boa. E essas capas também, não é? Que a gente vai trabalhar aqui, eu também não recomendo que elas tenham alguma resina, um plástico, algum tipo de cobertura, porque senão, não é, a folha não vai aderir, aí seu livro não vai se manter, não é? Aqui eu gostaria, não é que eu acho interessantíssimo, a primeira vez que eu vi isso foi lá, acho que 2017, lá em Diamantina, num congresso, não é? Que a Estela Vilela, que ela é uma grande encadernadora, não é? Então esse era o cartão de visitas dela, que eu achei muito genial, não é? Então é tipografia e livros, não é? Então ela fez somente com 3 dessas folhas, olha, não é? Colocou como cartão, uma coisa muito simples, um carimbo e impressão, não é? Então você pode fazer um livro interessante, não é? Então cada folha dessa, olha, ela usou justamente esse formato 15 por 15. Não é cada folha. 3 folhas você pode fazer um livro, se você quiser. Então, esse é um formato que ele também aceita um número de páginas grande mesmo. Esse aqui tem 12 páginas. Não é? Então, assim, com uma folha mais fina, ele tem essa amabilidade. Não é? Interessante, assim, de trabalhar e tudo mais, não é? Você pode ter a folha de guarda, né? Aqui no caso era o colofão, mas na obra final eu coloquei a folha de guarda, que era um papel marmorizado. Só um minuto que eu pego. Bom, aqui, não é? Esse foi a versão final do livro. Então eu queria fazer uma referência ao livro mesmo, então eu usei esse papel marmorizado como a folha de guarda, né? E aí vem, por isso que são 12, né? Na verdade, aqui tem 10, mas aqui são 12 por causa do papel marmorizado. E aí quando a gente abre, olha, ele comporta bem, né? Ele não vai bater uma quina na outra, o que dá um deslize e acaba estragando o livro, né? Esse que é o problema, tá? Então, assim, vocês têm várias possibilidades, né? Vocês podem trabalhar com papel branco, papel jornal. Para testar, por exemplo, se vocês tiverem revista em casa, alguma coisa assim, vocês podem corta o jornal, corta alguma coisa 20 por 20, para fazer, né, essas primeiras tentativas, para não usar talvez um material que vocês já tenham. Enfim, né, usem aí a sua criatividade. Bom, pessoal, então vamos lá, não é, ao trabalho. Eu usei aqui, não é? Eu preciso então de 2 capas, que eu fiz a partir de outra caixa, não essa, mas aqui só mostrar para vocês, não, uma caixa da Amazon mesmo, não é? Que eu tinha essa, tinha uma outra, e essa daqui eu acabei com ela, então, porque eu fiz vários, né? Então, não tem como mostrar o restante. E o que é importante, né? Eu tô aqui com uma base de corte, mas é uma coisa que eu já tinha, e como eu disse a vocês, nesse momento, não é, acho que não vale a pena comprar por causa do preço. Mas é preciso tomar cuidado, não é, para
na hora de cortar, não é? Aqui tem um estilete comum, né, de papelaria, tem essa marca Cis. Ele é bom, ele é bem resistente, esse estilete ele não é tão caro. Uma régua, mas pode ser qualquer tipo de régua. São materiais bem simples e uma cola em bastão. Não é legal fazer com cola escolar, porque ela é líquida, não é? E papel é madeira. Então, quando a gente coloca água na madeira, ela tende a expandir, a ficar abaulada, né? Ficar com aquele tanto de montanha. Então, não é uma coisa muito interessante de se fazer. Para quem não tem a base de corte, não é? Você pode usar um vidro. Se você for comprar um vidro para esse fim, compre um vidro que tenha pelo menos o tamanho de um A4, para que você possa, não é, cortar a folha. Em geral, a gente trabalha mais com esse formato mesmo, não é? Então é mais tranquilo. A vantagem de no futuro você ter uma manta de corte é que você tem essas linhas, não é? Então, quando você vai cortar alguma coisa, você tem, não é, essa referência. Às vezes a gente marca um tipo de pontuação, não é? Tá assim, aí a gente tende a fazer torto, não é? Que marca só um pingo aqui, outro aqui, sem querer, não é? Às vezes a gente faz isso. Então, aí dá milímetros de diferença, mas seu trabalho não vai ficar tão legal, não é? Então, no futuro, pode ser interessante para quem quer seguir com esse tipo de trabalho, não é? Então, essa primeira dobra que nós fizemos, não é? Aqui, eu já fiz todo o meu material, assim, para que a gente tivesse mais agilidade aqui. Então, eu fiz sete páginas e eu estou usando aqui, então, olha, o azul, pode ser a primeira e a última, ou pode ser, não é, assim, não fugiu o nome, pode ser uma folha de guarda, não é? E outras cores aqui, intercalando o amarelo com esse meio roxo aqui. A primeira que nós vamos fazer, não é, ela vai ter a forma contínua, ou seja, a gente não vai ter aquelas páginas que são invertidas, que formam lá a cauda do dragão, tá ok? Então, o que é importante? Não é? Primeiro, você tem que alinhar, olha, todas essas pontas aqui, não é? Que é a quina da dobra, não é? Olha, dessa forma, aqui, com todas elas, né? Olha, então você tem que tentar fazer com que elas fiquem assim o máximo alinhadas, não é? E é interessante a gente ter esse bico de pato, não é? Ou um clipe, o que vocês tiverem aí, um pregador, né? Alguma coisa que é para que a gente tenha a possibilidade de fixar essas pontas, porque se você deixa solto uma por cima da outra, às vezes não dá muito certo porque começa a dançar. Mesmo assim começa a dançar. Então o que a gente faz, não é, aqui, é colar, não é? Desculpa, não é? Eu não falei uma coisa antes. Quando você está trabalhando com texto, então você tem que pensar na impressão, não é? Então vejam, não é? Então vejam, né? Essa é a direção. Então você tem que pensar que, né, seu impresso vai estar aqui. É interessante você fazer uma primeiro para depois pensar a questão da impressão, não é? E que essa aqui vai ser a parte que é colada, não é? Então todas as suas outras elas têm que estar nessa mesma direção e esse tipo de dobra. Então aqui você fecha uma folha, né? Você vai colar a próxima, olha. Então, né? A disposição aqui, olha, o vinco tá aqui, né? E o texto ele é mesmo nessa direção, não é? Agora aqui que é o mais importante, que precisa ficar certo, não é? Então a gente tem o texto corrido, não é? Então, e essas duas, os vincos, né? Aqui assim. Olha. Então isso é muito difícil às vezes de entender, mas não é impossível, tá? Então, se você faz isso, né? Logo,
você então está dando essa ordem, né, para o texto, ok? É muito importante verificar para não ter erros. E outra coisa, como eu disse anteriormente, é muito importante que a gente pratique, faça assim vários, crie, não é, formas diferentes de pensar, formas dessas diferentes que eu fiz, etc. Então aqui agora é simples, você, não é, passa a cola, não é? Cola, vem o próximo. Por isso que eu acho importante prender para, às vezes nem sempre sai certinho, não. Olha. Eu sempre vou no triângulo, porque aí depois quando a gente inverte, olha, aqui já saiu um pouco, né? Porque a gente vai manipulando e vai dando a folga, né? Esse aqui é o problema. Isso. Aqui, olha, a gente ainda consegue acertar quando a cola tá mais maleável ainda, não é? Então aqui agora a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai lidar com as pontas, né? Olha. Então a gente tem o primeiro caderno aqui, que nós vamos abrir. Tem pessoas que ao fazer isso colocam um papel entre uma folha e outra para evitar que se cole, porque isso é um acidente possível mesmo. Então, quando você coloca a folha, sobretudo quando a folha é fina, é interessante nessa parte a gente perceber aqui se está retinho, né? A gente observar isso. Como eu disse, né, a questão dos materiais, né, eu acho que se alguém tiver disposto a comprar alguma coisa, ou se não tiver, o mais interessante é ter mesmo uma dobradeira, porque aqui, né, te ajuda com esse trabalho a ter uma colagem mais precisa. Vocês podem encontrar lá na Galeria do Ouvidor. Olha, estava numa base de R$ 30, mais que isso eu acho que já é delírio. Mas aqui vocês podem usar, por exemplo, uma régua, né? Quer ver? Ou improvisar alguma coisa que sirva como dobradeira mesmo. Mas cuidado para não rasgar o papel. Não é? Olha. Porque pense sim, porque essa de aço, por exemplo, não é interessante usar. Essa, não, ela tem uma coisa aqui que é parecida. Mas veja, as bordas elas são mais arredondadas, então a gente tem que tomar cuidado para não estragar o papel, para não rasgar o papel. Isso, né? Então a gente verifica se tá tudo ok. Aí vou fazer com a mão mesmo, né? Já que vocês não vão ter as ferramentas. Às vezes, olha, a gente vê que não tá bem colado, então a gente pode dar um acabamento. Não é? Então a gente já tem o nosso livro, olha. Tá um pouco molhado ainda, né? É bom passar as folhas assim para ver se não tem se não, nenhum rastro de cola ficou. Né? Então, como eu disse a vocês, né, esse aqui vai ser o canto, vai ser o pé, o canto de baixo. Né? Então, agora nós vamos colar a capa. O que é importante, né, a gente perceber nessa capa? Nós vamos ter duas capas. Então, por exemplo, a gente vê que existem o papelão aqui, ele vai ter duas características, né? Olha, então vamos a gente pensar que ao colar, né, a gente vai manter as linhas, é uma escolha, se a gente vai manter as linhas verticais, né?
ou horizontais. Então, mas escolher, sei lá, né? Pode jogar as duas coisas, depende, mas desde que seja proposital. Então, vou manter aqui essa verticalidade. Então, aqui é interessante que a gente passe nos dois lados, porque quando a gente passa nos dois lados, a gente tem a oportunidade de mexer, porque a cola de um lado e de outro, ela desliza, não é? Então, aqui, olha, que eu acho que é a vantagem da gente ter esse tipo de manta, não é? Porque aí a gente pode encaixar de forma... Não é que a gente tem um padrão, não é, de encaixe. E aí, então, né, a gente vê, esse aqui é bem interessante e importante que a gente faça esse processo. Passe a mão mesmo para que tenha uma boa aderência. Né? Olha, pode ficar torto, como eu mostrei para vocês, não é? O meu primeiro ficou torto. É um dos primeiros que eu fiz. Então, olha, o nosso, porque a gente está pensando, olha, tá nessa abertura aqui. Então, as ondas aqui do papelão estão para cá, não é? Então, a gente tem que achar onde que estão essas ondas e colocar. Aqui, olha, o canto, né? Então, confiram de novo, né? Olha. E quando tá molhado, assim, se colou errado, você pode desfazer, que não tem problema. Ó, desculpa. É o vício. Então, aqui, né, a gente tem as duas possibilidades. Não é de... A gente tem... Ops, a gente tem aqui, foi um pouco de cola, né? A gente tem aqui, não é esse formato, olha, fica interessante, colorido, né? Aqui, então, a gente está com um pouquinho de excesso de cola, olha, é interessante a gente ver, né? Vejam, é um livro que ele é muito escultural, é muito interessante, que você pode usar de diversas maneiras, não é? Agora, como eu mostrei para vocês alguns aqui como esse, né, que é encapado, eu vou usar um pouco dessa técnica também, tá? Eu já tenho aqui separados os papéis, eu vou colá-los, né, da forma anterior, mas aqui nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Nós vamos fazer naquela estrutura do dragão. Então aqui, olha, a gente tem não é? Esse ponto aqui de referência, não é? Então, a gente coloca o ponto aqui, a ponta aqui, tá certo? Então, como isso aqui também é uma folha de guarda, eu vou deixar para lá. Então, eu quero que a minha próxima página, né, ela abra assim. Então, eu vou alinhar a ponta aqui, não é? Vamos colocar aqui, não é, o meio com a ponta, não é? Só que o próximo eu quero que ele abra para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, eu vou colocar, não é, o vinco do meio com a ponta, não é? E essa parte que tem as pontas com o vinco do meio do lado de cá, ok? Então, agora eu quero intercalar um outro branco, mas eu quero o contrário. Então, eu deixo, não é, o vinco do meio desse lado com as pontas para esse lado de cá. Aqui também eu quero inverter, né? Todos os meus amarelos eu quero invertidos, então eu vou colocar do lado de cá. E então, nesse momento, não é? Esse tá aqui, então quer dizer que vai ser ao contrário. Então, a gente tenta aqui, né, acertar todas as pontas, né? Fazer o mesmo processo. E agora a gente cola da mesma maneira, né?
Então, vamos tentar fazer aqui um outro com 5. Nós fizemos com 7, né, anteriormente. Então, o que eu quero? Não é? Eu quero que eu tenha um rosa e com 2 azuis. Então, é sempre um número ímpar, não é verde, na verdade, né? É sempre um número ímpar. Isso que precisa ficar claro, porque se você estiver trabalhando com cores, porque senão você não tem sequência. E também quando você está trabalhando com as invertidas, também é importante ter um número ímpar. Então, aqui no caso, não é? Eu tenho um rosa e eu quero que o verde, não é, fique invertido, né? Então eu tenho a ponta do rosa aqui, olha, né? Com, não é, o vinco central do verde, não é? Então agora eu vou ter a ponta, não é, do rosa com, não é, o vinco central aqui na outra ponta do verde. Então a gente tem aqui, a gente inverte, não é? Onde é que está a ponta central? Aqui. E agora, obviamente, não é o contrário. Então, novamente, a gente nós vamos passar a cola. Mesmo processo. Né? Bom, agora eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai encapar as capas, né, para a gente, com o uso do papel. Olha, então aqui a gente tem, é preciso sempre verificar, aqui não ficou certinho, mas aqui às vezes a gente tem alguns deslizes, etc. E verificar os excessos de cola, retirar para que não fique grudando, não é? Então a gente já tem aqui, não é, a primeira estrutura dele, né? Então, para a gente pensar a capa, não é? Primeiro eu já fiz as duas, o corte, não é, dos 2 papéis 10 por 10. E eu fiz aqui uma impressão num papel comum, não é, de impressão mesmo. Eu coloquei esses arabescos, né, esses geométricos. Então aqui é o seguinte, eu já fiz o diagrama, mas eu vou refazer com vocês. Em geral, a gente coloca 1,5 centímetro aqui em cada uma dessas bordas. Mas eu tenho preguiça de medir, então eu pego essa régua que ela tem aqui, não é, mais ou menos 2 centímetros, olha. Não é? Acho que dá pra ver. E eu coloco, então eu acerto na borda da folha, não é? Vou refazer aqui, não tem problema. Até preciso ter certeza, desculpa aqui que não estava vendo, né? Eu encaixo bem na borda da folha, não é? E faço isso, depois eu faço um L, olha. É a mesma coisa. Depois que eu fiz o L, então eu venho com a capa, não é? E já circundo. E a gente tem que pensar que nós precisamos, não é, de uma borda daqui, não é? Tá até com uma certa folga. Então essa do meio, não é? Aqui, né, vamos colocar a outra, não é? Isso. Aqui também a gente calcula, não é? E depois que a gente colocou tudo isso, nós
calculamos aqui em cima, não é? Tá vendo? Eu coloco com uma folga, isso não é problemático. E sobramos essa parte. Outra coisa que é importante nesse processo, não é? Vocês têm 10 por 10. Então é interessante que vocês cortem quadrados de 9,5 por 9,5, que é para depois, quando a gente dobra a capa, não é? A gente poder, aqui tem preto, pode dar a cor que quiser, a gente poder, não é, esconder essas marcas da dobra. E é interessante também nesse processo que vocês têm um pincel, não é? Cola, pode ser cola PVA, pode ser cola escolar, aí tanto faz, tá? Então vamos aqui no processo. Desculpa. E é importante também vocês terem tipo um plástico assim, que é pra gente passar cola por cima, porque senão suas coisas vão ficar todas cheias de cola. Então aqui no caso, não é, eu vou cortar, não é, isso aqui. Cuidado com o dedo ao usar estilete, né? Cuidado para não cortar a borda errada, corte a do meio. Saiu errado, olha. Mas isso não tem problema. Só vou acertar aqui. Comum. Vocês veem que tudo dá errado quando a gente está gravando. Bom, não é? A gente tem essas primeiras capas. O que nós vamos fazer? E aqui é legal você ter algum tipo de pano, papel toalha, alguma coisa para você. Porque a gente sempre suja muito de cola. Então a gente passa em todas as bordas, olha. É legal com um pincel, aquele rolinho amarelo de espuma, que é bem baratinho mesmo, né? E aqui, então, eu decidi que eu vou colar a parte branca, porque se fizer sombra, isso daqui, porque o papel é fino, não é? Eu vou estar mais protegido por dentro, ok? Então aqui, olha, quando essa parte, né, é muito importante que você passe bem aqui a mão para que não fique bolha, não é? E olha, o problema de passar a mão, não é, que a gente acaba tirando a tinta. Aí, no caso, né, tente uma régua, uma espátula, mas não fique fazendo assim, é sempre por uma direção, não é? Então, nós temos esse tipo de coisa, não é? Nós precisamos fazer o que eles chamam aqui de fio de cabelo, que é calcular qual que é a altura aqui do papelão em relação ao papel, não é? Olha, e um fio de cabelo a mais aqui, que é mais ou menos isso, né? Acho que dá para ver. Marquei com a unha, não é? Aí eu venho com a régua, não é? Você pode cortar, desculpa, né? Desenquadrou. Eu venho com uma régua aqui, não é? Faço isso. Vejam, assim, 2, 3 milímetros no máximo, não é? Existe a ferramenta que chama fio de cabelo. Você vem aqui, não é? Faz isso, não é? Isso não é caro. E aí você pega a tesoura, não é? E aí pode fazer até no olho mesmo. Cuidado só para não ficar muito rente, né? E agora é o seguinte, a gente não cola todas as partes de uma vez. A gente começa primeiro por essas duas, tá? Então, olha o que é interessante, né? A gente colar, passar cola nessa borda que vai ficar, né? Essa primeira borda.
Em geral, por isso que a dobradeira aqui ela pode ser interessante, mas a gente pode fazer com a régua. Então você vem por baixo e dobra, olha, não é? Faz isso. Aqui nesse cantinho, olha, é necessário você dobrar um pouco, né? Você dobra, olha, porque senão no seu canto ele não vai ficar, não vai ficar correto. Deixa eu dar uma dobradinha aqui. Então agora vamos fazer do outro lado. Olha, o que é muito importante, não é? Depois que você usar o pincel, imediatamente lave, porque se ele colar, se secar a cola, né, vai estragar. Então aqui de novo, né, olha o mesmo processo. A nossa dobradinha. Foi, né? Então aqui a gente tem. Agora sim a gente pode fazer dos dois lados. Aqui, olha, você pode fazer só isso. Faz só esse movimento, ele já faz o trabalho para você, né? Então veja, olha, não é? A gente ficou com os cantos todos, né, sem ter ponta. E aí, não é? Vamos usar, a gente tem a opção de usar dois lados, vamos usar o lado preto. Agora, aqui é bem no olho. Ops. Então, a gente olha assim como que tá o encaixe e vai, né? Aí, no caso, a régua, né? Às vezes não fica muito certinho, mas não é problemático. Depois que vocês fizerem essa colagem, o interessante é deixar assim um peso, alguma coisa por cima, para que o papel não abaule, né? Para que ele não fique todo envergado, né? Então agora vocês podem fazer, né? Tem que fazer as duas, vocês podem fazer a outra dessa mesma maneira. Outra possibilidade, não é usar esse papel calandrado, não é? Que é um papel mais grosso. É possível comprar nas papelarias, não é? Se alguém tiver, não é, esse interesse. Então, como eu tinha esse aqui sobrando de uma coisa que eu não gostei, eu vou encapá-lo de roxo para que a gente possa fazer o outro também. Mas essa parte eu acho assim que não precisa ficar gravado. Bom, então vamos agora colar nossos cadernos. Eu tinha montado esse aqui, eu tinha montado errado em relação ao que eu tinha pensado, porque era um amarelo, um branco, um amarelo, um branco, não é? E depois o craft. Então, lá no vídeo, não é? Tinha ficado errado, eu corrigi. E na correção aqui ficou umas coisas meio tortas, mas porque eu tive que descolar. Eu decidi então que eu ia trabalhar esse tipo de cor com essa estampa. Mas como esse daqui, né, eu passei a mão, desbotou um pouco, eu vou usar o outro. Então, já que a gente tem esse, não é, esse aqui como referência, vamos lá na cola. Ó. Capa. Bom, então eu sei que o ponto tá aqui, não é? Então eu vou colar nessa direção para fazer com que... A vantagem de se passar cola nas duas faces é que você pode acertar ainda, não é? Então eu sei que tá aqui nessa direção. Então eu não posso colocar assim, bom, a não ser que seja intencional, não é? Então eu tenho que
pensar que, não é? Tem que ficar nessa direção. Então aqui está a ponta, não é? Essa questão é sobretudo importante quando a gente está trabalhando com texto, né? Com o nome de uma, né, de uma obra, de uma coisa assim. Então aqui. E como eu havia dito para vocês, não é? A chance disso aqui ficar abaulado, meio torto, é grande, porque é papel e cola, então obviamente vai umedecer. O que eu aconselho a vocês é, né, deixar um tempo aí para, né, com um livro, alguma coisa por cima, né, que faça um peso, né? Olha, né, tem duas possibilidades, né, de ver o branco craft, né, e aqui o craft e o amarelo, tá? Deixa com o livro por cima assim para secar melhor, tá? E agora então a gente já tinha colado esse, não é? Vamos terminar. Esse outro que eu tinha feito com um calandrado, né? Então, aqui no caso ele tem uma cecha no calandrado, porque ele tem 10,5, né? Como eu tinha falado para vocês, que era o outro formato que eu estava fazendo. Mas que eu não gostei, não é? Porque eu não gostei não, ele não suporta, não é? Muitas páginas. Então a gente tem que achar aqui, não é? O pé, olha. E aqui então a gente vai ter que pensar, não é? Que é preciso deixar uma cecha mesmo, né? Olha. Então, porque a gente vai ter essa cecha em todos os lados. Toma cuidado com essa direção, não é? Porque senão vocês podem correr o risco de colocar cada um de um lado, né? Teve um que eu errei o número de páginas, eu não coloquei o número par. Então, ele deu problemas, né? Olha aqui. Ah, não é esse, desculpa. Daqui a pouco eu mostro. Terminar de colar. Aqui novamente. Então a gente acerta, não é? Todas as capas, olha. Não é? Aqui ficou com um pouco de cola, mas depois sai. E aqui, não é? A gente precisa vir com esse acerto aqui, não é? Nesses dois lados. Sobretudo quando a gente trabalha com o calandrado, que ele é mais grosso. Então, tem mais necessidade disso, não é? Olha, então a gente tem, não é? Um problema aqui da cola. Pode ter desse lado. Também desse lado. Então é isso, não é? Quem tiver dúvidas pode mandar e-mail, pode mandar mensagem pelo Moodle, não é? Se tiver alguma coisa que não tenha ficado clara, eu posso explicar para vocês. Só um instante que eu vou pegar o outro que deu errado. Bom, olha, não é? Como eu coloquei número par de páginas, veja aqui como que deu errado, né? Em vez de eu ter uma abertura aqui nesse lugar para cá também, né? Eu tive cada um abrindo para um lado, olha. Então isso não é o ideal. O correto, não é? É quando, deixa eu pegar esse. O correto, não é? É quando a gente tem isso que abre.
Tá vendo? A gente faz isso e abre. Esse, na verdade, a gente faz isso, não é? E esse abre e esse fica pendurado, né? O que não é o ideal. Então é isso. Dúvidas, vocês me falam, espero que tenha ajudado.